Eu mesma vou me apresentar, tá? Meu nome é Luísa, aqui na casa todos me conhecem por Neneca, que é meu apelido. Eu sou palestrante espírita, dou aulas também em cursos e dou palestra em vários centros da cidade. Então vamos lá. Nosso tema do curso de apometria vai ser cromoterapia e depois nós vamos também ver o outro assunto, que são os micro-organizadores florais. Então, o que nós temos que ver aqui? Nós traçaremos aqui noções gerais, tá? Não é um curso aprofundado, mas como na apometria nós trabalhamos com a cromoterapia, é muito importante que a gente tome conhecimento de como utilizar esta ferramenta magnífica que são as cores, porque as cores retratam vibrações. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Cromoterapia, portanto, é a ciência que usa a cor para estabelecer, olha lá, gente, o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente, das emoções e aqui eu acrescento, dos espíritos, trazendo saúde e curando doenças. O recurso das cores enriquece o atendimento ao assistido, tanto encarnado como desencarnado. Então, as cores, elas são utilizadas no nosso plano físico e também no plano espiritual. Isso é muito bacana da gente saber, porque nós sabemos que tudo o que acontece, tudo aquilo que nós aprendemos aqui no nosso plano físico, como encarnados, eles o quê? São importados do plano espiritual. Aqui a gente tenta reproduzir o que existe no plano espiritual. E essa reprodução, ela é muito limitada. Ela está ligada à nossa capacidade, que ainda é pequena e que nós estamos desenvolvendo ao longo do nosso caminhar, da nossa trajetória. Cada cor tem uma infinidade de aplicações. Podem ser usadas em conjunto, associando cores ou separadamente, tá? Utilização conjugada a outras energias que vão além daquilo que nós conhecemos ou sabemos como é. A imagem está maior, não vai aparecer tudo que eu pus nas transparências. Você consegue reduzir o tamanho dela? Vamos passar para a próxima. Então, opa! Gente, então é o seguinte, as cores, como nós vamos ver durante a projeção, elas têm frequência vibratória. Essa frequência vibratória, nós vamos perceber que elas estão, elas são em hertz, tá? Então 500 e poucos hertz, 400 hertz, dependendo da nossa vibração, que é através de ondas, elas vão representar esses hertz. E aí a gente fala, para que serventia que teria? Qual é a finalidade da gente saber que vibração é essa, que vibração é aquela? Por que essa cor é melhor nesse momento? Por que eu devo me abster de usar essa cor agora? Justamente porque quando nós mentalizamos uma cor, nós facilmente nos conectamos a esses hertz, a esta frequência vibratória. Então, por exemplo, se nós estamos dentro de uma reunião mediúnica, ou mesmo diante de uma pessoa, de uma situação, nós percebemos que a vibração não está boa, né? Não tão boa como deveria, pelo menos. É muito mais fácil, ao invés de eu falar assim, vamos vibrar amor para esta situação, para esta pessoa. Às vezes eu não estou no bom dia. Às vezes eu não conheço, eu não tenho esse contato para com quem eu estou pedindo uma vibração de amor. E eu não consigo desenvolver em mim instantaneamente um sentimento nobre, um sentimento verdadeiro. Não consigo doar de mim aquilo que está sendo pedido, solicitado, quer seja pelo dirigente do grupo mediúnico, quer seja pela espiritualidade. Então nós já sabemos que um desses recursos é a prece. Outro recurso é a vibração das cores, porque a hora que
me é chamada a atenção, no sentido, vamos mentalizar uma luz cor-de-rosa. Tem como alguém pensou em outra cor a não ser uma luz cor-de-rosa? É instantâneo. O nosso cérebro, ele responde a esse estímulo. E nesse momento que nós estamos mentalizando a luz rosa, nós estamos emitindo as ondas eletromagnéticas correspondentes aos hertz necessários da vibração do amor. Então, aí nós percebemos a grandeza de conhecermos um pouquinho mais sobre cromoterapia. Então, vamos lá, dando continuidade aqui, né? Onde começou, quem foi que no planeta Terra descobriu e começou a lidar com a cromoterapia, pelo menos nas escritas, registros que nós temos no nosso planeta. Vamos lá. Originada no Antigo Egito, a cromoterapia ressurgiu com força total no século 21. Então a gente já sabe que tem uma história lá no Antigo Egito. E no século 21, apareceu a cromoterapia. Seres humanos da Terra, ó, tem uma ferramenta maravilhosa, a cromoterapia. Por quê, gente? Porque ela promete restabelecer o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual por meio das cores do espectro solar. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E a gente vai ver, né, as cores do arco-íris. Olha lá. A cromoterapia vem sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações. Então isso não é modernismo, não é uma coisa do momento, que agora então virou febre, vamos falar da cromoterapia. Apenas o mundo ocidental começou a tomar conhecimento mais recentemente e nós estamos nesse momento aprendendo aquilo que as antigas civilizações já utilizavam como instrumento eficaz, algo que atinge não só o corpo físico, mas um corpo etéreo, um corpo astral, aquilo que atinge a nossa essência divina. Por quê? Porque isso é uma lei divina, tá? Se os médiuns que têm vidência ostensiva conseguem perceber vibrações com cores. Quem aqui já não assistiu uma palestra sobre o poder magnífico do nosso pensamento? Porque tudo aquilo que pensamos é aquilo que sentimos. Então, pensamento, gente, que são sentimentos, emoções, eles têm cor, eles têm cheiro, eles têm forma. E por que não utilizar as cores a nosso favor? Em benefício de qualquer trabalho, de qualquer situação e de qualquer pessoa, tá? Então vamos lá. Quando a gente está falando em vibração de cores, tá? Para o Feng Shui, por exemplo, ele dá milhões de dicas. Qual tipo de cor de roupa eu devo usar quando eu vou fazer uma entrevista de emprego? Eu vou de vermelho? Luísa, cheguei! Vim aqui para mandar na turma? Não. É recomendado que a gente, num ato de reconhecimento da nossa hierarquia, da nossa proposta, é ir com uma roupa branca, uma blusa branca, ou até um azul claro, que é agradável de olhar, não cansa. Faz com que o entrevistador preste atenção naquilo que você está dizendo. O branco também é muito utilizado em reuniões onde o chefe coloca pelo menos uma peça branca para dizer: eu vim em paz, eu vim para poder organizar e distribuir o serviço em paz. Se nós colocarmos no quarto, por exemplo, de uma criança, todas as paredes azuis, é lindo no primeiro momento. O azul é calmante, só que ao longo do tempo trará tristeza, prostração e depressão, e a criança adoecerá.
No local de trabalho também, como a gente conhece, né? Existem algumas marcas aí que lançam o escrito em vermelho. Isso, o vermelho é ótimo, na dosagem adequada. Então, se eu quero atrair clientes para o meu negócio, se eu desejo motivar os meus funcionários ou a mim mesma, uma pitadinha de vermelho, uma faixa em uma das paredes, ou numa pequena parede de entrada, isso é louvável. Mas se eu tacar um vermelhão em grande extensão, ele é irritante. Então vai gerar muita discussão, muita discórdia. Por quê? Ainda que sejam tintas pintadas na parede ou em quadros, nós estamos trabalhando com vibrações. Então as vibrações, elas são representadas como elas vão fazendo o traço das suas ondas, elas são representadas pelas cores. Porque de acordo com a velocidade e a oscilação de cada onda, ela vai emitir a vibração. E essa emissão é que faz com que seja visualizado a cor correspondentes em hertz. Então vamos lá. Gente, Hipócrates, saúde e doença dependem da harmonia entre, como é que ele achava? Meio ambiente, nosso corpo e a nossa mente. Então o Hipócrates já percebia que nós influenciamos e somos influenciados 24 horas. Uai, mas eu não durmo? Dorme. Dorme, mas o seu corpo descansa, entra no relaxamento, mas o seu espírito não. Então nós continuamos fazendo esta troca de energia, de vibrações, e elas são através do quê? Das cores. Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso, de uma certa forma está emitindo uma onda, e essa onda tem a cor equivalente àquilo que eu sinto. Então vamos lá. Ó, Isaac Newton, no século 17, desculpa, ó. Isaac Newton, gente, pegou um prisma, tá? Totalmente polidinho. Então a gente vai ver aqui o desenho do prisma. O que ele fez? Ele poliu bem esse prisma, tá? E abriu uma frestinha, um orifício ali numa janela, e ele colocou esse prisma nesta frestinha da janela. Olha a sacada, né? O que ele fez? Teve ali uma intuição, um momento onde o espírito dele, acima do que a gente chama da carne, ele conseguiu perceber algo para buscar uma informação científica, para que ele pudesse comprovar aquilo que ele já imaginava ser possível. Então ele coloca esse prisma nessa frestinha de janela, no orifício que ele criou, né? E aí ele percebe, gente, que a luz branca, proveniente da luz do sol, que chega nesse prisma, ela se refrata. Então ela vai se abrir em cores. E essas cores passam o quê? A ficarem delimitadas. Então dá para perceber que do branco, que se acredita que seja só o branco, na verdade são várias cores que, quando unidas, elas se tornam a luz branca. Então vamos lá, ó. Cristal com duas faces planas e inclinadas, então ela vai decompor a luz e mostrar pra gente as mais variadas vibrações. Será que existem só estas vibrações que a gente vê aqui? Não, porque a gente não está falando aqui de 8 ou 80. Nós estamos falando de cores que vão ter os seus matizes, que são os seus tons mais claro, mais escuro, mas são várias cores a partir dos princípios destas cores. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de Goethe, tá? No século já 18. Goethe, gente, é um alemão que também fez excursões nesse campo aí da cromoterapia, que é uma ciência natural. Ele pesquisou por 40 anos a vibração das cores. Então, ele foi lá, pesquisou essas cores e ele descobriu
através dos seus experimentos. Então aqui não é o achismo de Goethe, ele simplesmente fez experimentos com as cores e ele percebeu, olha lá, que o vermelho, gente, tem uma propriedade estimulante no organismo. Então a gente pode estimular o organismo? Sim, lembrando que o exagero, ao invés de estimular, vai estimular de uma maneira tão grande que pode irritar, tá? Ele tem a propriedade, então, também de estimular no organismo, e aí ele presta atenção. O azul, nossa, o azul é calmante. Ele sabe que se a gente, diante de um nervosismo, ou alguém que está muito irritado, naquele momento a nossa consciência, né, nos conduz a vibrar uma luz azul, nós vamos criar um ambiente de calmaria, de tranquilidade. Então nós vamos contribuir com o ambiente, com a pessoa e tudo mais. O amarelo provoca sensações de alegria. O verde é repousante. E ele era uma pessoa obcecada por aquela obra dele, Teoria das Cores, tá? Ele é o escritor e ele sempre procurava novas informações através das suas pesquisas. Então, Goethe foi de grande contributo para a cromoterapia, por causa de suas experiências, da sua dedicação, dessa sua vontade de poder deixar para o mundo informações riquíssimas, em detalhes, para que a gente pudesse usufruir mais tarde. Esses efeitos são mais ou menos intensos, dependendo da tonalidade usada. Então, se eu utilizo, né, um amarelão, às vezes a pessoa precisa de um amarelo mais vibrante para trazer naquele primeiro momento uma alegria. E depois ele pode ser um pouquinho mais suave. Nós vamos ver também que o amarelo ele tem um poder curativo. Gel amarelo para colocar em feridas cicatrizantes nos trabalhos da espiritualidade. Então, gente, a cor, ela não fica presa a uma só tarefa. Ela não tem uma finalidade única, mesmo porque muitas vezes nós vamos associar as cores. E na dúvida, a gente não tem que se preocupar. A gente usa as cores básicas, aquelas que nós já temos conhecimento. E dentro da sala de reunião, quando é usada a cromoterapia, tem um muralzinho, a gente pode criar um quadro, como nós temos aqui. Um quadro que a gente pode falar, minha cola. Bateu a dúvida, ai, quando que eu uso mesmo o bordô aquecido para poder descolar, né, aquelas raízes daquele problema que estão instalado na pessoa? Ah, e vai lá, olha no mural, estabelece ali a cor que vai ser utilizada, pede auxílio da espiritualidade. Na falta do conhecimento ou da insegurança nos primeiros momentos do trabalho, que vão ser sanados ao longo do tempo, nós pedimos a colaboração da espiritualidade. A gente cria um cilindro mental dentro da sala, deposita ali todas as cores e, na medida do necessário, a gente pede para aquele cilindro, no seu movimento, vai esparzindo as luzes, ou seja, as vibrações que aquele assistido necessita naquele momento, para que haja um poder curativo maior das suas emoções, das suas memórias, da sua doença de alma. Então nós não temos que nos preocupar se estamos já no caminho, se já aprendemos. Primeiro eu tenho que saber tudo, depois eu coloco em prática. Não, nós temos que realmente termos a consciência. Aprendeu, aplicou. Porque só aquele que experiencia o aprendizado fixa e retém aquilo que aprendeu. E é doando o conhecimento que nós conseguimos essa façanha de aprender realmente algo que nós fomos buscar de informação nas nossas vidas. E é pela repetição. Se eu assisto a aula de hoje e não saio daqui, no mínimo, mandando amor para a cidade, para o trânsito, acalmando aqueles que trafegam pelas ruas de Araraquara, eu vou esquecer rapidinho. Então, primeiro dever de casa. Ao sairmos daqui, vamos vibrar muita luz generosa
para o trânsito, até que nós possamos chegar em casa em segurança e desejar que todos aqueles que estão fora dos seus lares tenham a mesma vibração. Então, esta é a vibração que nós devemos procurar conscientemente a partir do aprendizado de hoje. Dentro dos nossos lares, não funciona um lar sem a luz do amor. Então, luz rosa para o meu lar, tocando o meu cardíaco de uma maneira leve, sem cobranças, sem julgamentos àqueles que convivem comigo, aos meus familiares, aos meus amigos e até o que nós chamamos de inimigos, que são as molas propulsoras do nosso crescimento. Estas ferramentas da cromoterapia têm que fazer parte integrante do nosso dia a dia. Então, se precisar, vamos fazer ancoragens, bilhetinhos, né? Cortal, vamos vibrar amor para o lar. Cor azul para o trânsito. Passou alguém enlouquecido, cortou o trânsito e eu pensei alguma coisa não tão bacana assim, porque cortou a minha frente. Vamos limpar com verde limão efervescente. Vamos tirar aquelas formas de pensamentos, aquelas emanações, né, de susto, de medo e às vezes até de raiva. E aí joga um calmante. Meu querido, siga o seu caminho que eu seguirei o meu. Simples assim. Do que ficar amargando e estragar o nosso dia e o dia do outro. Porque a nossa responsabilidade é imensa quando o assunto são vibrações. Porque nós influenciamos e somos influenciados, como eu já disse, 24 horas por dia. Por isso que acima do conhecimento, acima da nossa vontade, está a nossa escolha. A cada instante nós fazemos escolhas e ninguém faz a escolha por nós, somos só nós. Então aí, gente, quando a gente fala em autorresponsabilização, nós não estamos falando em culpa, porque a culpa faz a gente girar em pino, não deixa a gente sair do lugar. Nós estamos falando que a responsabilidade pela escolha é algo magnífico, porque ninguém tem o poder de fazer essa escolha por mim. Eu sou a detentora dessa maravilha e posso prosseguir a minha vida da maneira que eu acredito ser a melhor. Então vamos lá. Então vamos lá, gente, olha a luz. A luz, como a gente já viu, é uma onda. Nós vamos ver a seguir um outro slide que dá para ver melhor, tá? E o que é uma onda? São movimentos oscilatórios que se propagam num meio. Que meio é esse? Essas ondas elas se propagam no que nós chamamos de matéria. Então vamos visualizar aqui um rio. Se eu pegar uma pedrinha, quem que já não viu? Eu lanço a pedrinha no rio, a hora que ela vai, que ela mergulha, ela cria o quê? Aquelas ondas circulares que vão ampliando, vão ampliando. Então eu estou ali criando, provocando um movimento oscilatório, uma onda no meio material. E aí também ela pode ser sem ser pelo meio material, que é o que a física nos explica, a física quântica, tá? E a gente vai ver isso aí. Então aí, quando o assunto não é um meio material, como por exemplo a água, que a gente jogou a pedrinha no rio, isso significa que a onda ela pode se propagar no que chamamos de mundo invisível. Então ela toca o ambiente, ela toca as pessoas, ela toca aquilo que nós nem conhecemos ainda. Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1921, que se chamou fótons, tá? E estes fótons falam das frequências que através do quê? Do átomo. E a gente vai ver isso aí. Então, que para quem conhece é fóton, elétron, nêutron. Então, quando a gente fala em fótons, a gente já sabe que ele está falando, tá? Dessas vibrações aqui das cores. Olha lá, gente, violeta. Quando a gente pensa assim no violeta, o violeta ele é utilizado para a transmutação. Então, eu quero tirar algo, né? Transmutar, ou seja, transformar algo que está negativo em positivo. Então, a gente utiliza. Vamos
pensar numa luz violeta ou na cor violeta. Quando eu estou fazendo isso, eu estou acessando de 668 Hz a 789 Hz. Preciso saber os Hertz? De maneira nenhuma. Isso aí deixa para os cientistas. Eles maravilhosos trazem de presente tudo pronto para a gente. O que a gente deve lembrar é que nós podemos transmutar. E se a gente não consegue vibrar a transmutação, só de coração, só de pensamento, a gente utiliza como uma grande âncora a cor, que nos levará imediatamente para os hertz necessários. O azul, de 606 a 668 Hz. O verde, 526 a 606. Esse material ficará disponível para vocês, então não se preocupem na anotação, tá? Para que a gente possa usufruir um pouquinho mais aqui do conteúdo da aula. Olha aqui, gente, vocês conseguem ver daí do fundo as vibrações? Então, quando a gente fala em onda, né, nós estamos falando o quê? Que faz um movimento, a onda é um movimento, e conforme a velocidade, a distância e essa frequência, ela vai emitir o quê? A cor correspondente. E a cada segundo, ela faz um movimento. Então, dependendo de quantos movimentos ela faz dentro do que chamamos um segundo, isso é chamado de hertz. Então, vamos lá, olha lá. Aqui em cima, né? Então, essa onda, ela vem, ela faz esse movimento. Ela tem esse desenho. Os pontos de cima se chamam crista. Então, esse ponto é crista, esse ponto é crista, a próxima também é crista. São denominações científicas, tá? Aqui embaixo, chama vale. Então, vamos lembrar, né? Aqui no outro ponto, lá embaixo, mais baixo da onda, também chama vale, tá certo? O que a gente percebe? Que essa onda, ela faz um movimento, e se a gente pegar daqui onde tem a primeira crista e fizer essa sequência que tem a próxima crista, isso aqui, gente, olha, é o comportamento que a onda tem. Esse comportamento é o que nós chamamos de comprimento da onda. Então, ela é medida, só que ela não está esticada. Ela está fazendo esse movimento. Se a gente esticar, nós vamos ter na nossa cabeça, que a gente está acostumado a usar uma régua, um comprimento de onda, tá? E o período é o tempo que ela leva para iniciar o seu movimento e até o momento em que ela encerra aquele desenho e começa um novo movimento com o mesmo comportamento, ou seja, o mesmo desenho. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de ciclo. Um ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Esse ciclo é o movimento que ela faz daqui até aqui. E a frequência, que a gente já falou, frequência vibratória, corresponde a hertz. Amor, tantos hertz. Verde limão, limpeza higienizante, tantos hertz. Azul calmante, tantos hertz. Como é que sabe que é isso? Como é que a ciência verifica isso? Através da frequência, pelo número de vezes que um ciclo, ou seja, um ciclo se repete 10 vezes, 500 vezes, 1000 vezes. Então, esta frequência, ela vai ser repetida e ela vai gerar, se expressar em hertz, tá certo? Cada repetição dessa, se elas forem 10 vezes em um segundo, x hertz. Se ela fizer esse movimento 1000 vezes em um segundo, outros hertz. Então, quanto mais elevada a vibração, mais a frequência é sutil, acelerada e vai instantaneamente a longa distância. É nisso que nós falamos que o bem sempre supera o mal. Quando a gente fala, nossa, tem muito problema na Terra, está cheio de problema, nós estamos nos esquecendo
que existem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins. Por quê, gente? Porque tudo que nós somos hoje é melhor do que fomos ontem. Nós não retrocedemos. E as vibrações, ou seja, essas ondas, seus movimentos, estes movimentos de ondas, esses ciclos, quando a gente fala em elevada vibração, é insuperável, porque a distância e a agilidade não se compara a uma onda que nós chamamos de grosseira, pesada, que são as vibrações chamadas negativas. Então, enquanto a vibração negativa é a vibração acelerada está lá. Como é que nós podemos acreditar que o mal está imperando? Se nós percebermos que algo não vai tão bem assim, e imediatamente nós lançarmos uma vibração de amor positiva, nós conseguimos rapidamente reverter o quadro. E essa reversão começa a partir de nós. Por quê? Porque tudo é a partir de nós. Então, quando nós nos equilibramos, e nós podemos usar esse recurso maravilhoso da cor, equilibrados, eu posso, o quê? Todos podemos contribuir com o próximo. É a tal história. Entra num avião, havendo despressurização, primeiro coloca a máscara em si mesmo, para não desmaiar. Porque aquele que desmaiou vai ajudar alguém? Não vai se ajudar e não vai ajudar o outro. Então a vibração, ela tem que estar primeiramente consciente. E depois, gente, vai ficando automático. Imediatamente você já vai lançar ali aquela contribuição maravilhosa, tá? Não estou boa hoje para vibrar positivo. Estou nervosa, estou irritada, fiquei até com raiva. Ai, deixa eu pensar na cor maravilhosa, magnífica que eu aprendi. Simples assim, tá? Opa! Que perigo! Que sou eu, né? Vamos lá. Elementos, tá? Consta da relação das principais terapias complementares reconhecida pela Organização Médica de Saúde, Mundial de Saúde, desde 1976, quer dizer, não é uma coisa de agora, pois as cores, gente, exercem grande influência. Onde? Psicologicamente falando, fisicamente, tá? E sobre o ser humano, pois são captadas pelos nossos corpos, pela visão e transmitidas ao nosso cérebro. Olha lá. Consequentemente, as cores promovem impulsos e reações em todo o corpo. Algumas cores estimulam e outras tranquilizam. Através das cores enviamos e recebemos, em nosso tempo, seu uso tem sido empírico e ordenado pelas sensações que cada cor manifesta e, por esta razão, ainda não reconhecida pela comunidade científica. Então, muito embora as experiências existam e as pessoas recebam a sensação e tenham ali catalogados as experiências dos resultados do que a cromoterapia oferece, ela ainda não está ali reconhecida dentro do meio científico como uma ciência, como um instrumento utilizado de uma maneira científica. Método de tratamento. É um método de tratamento utilizado nos dois planos de vida. Então a gente já sabe, utilizado pelo plano espiritual e agora também pelo mundo material. No plano espiritual, é largamente empregado em trabalhos de desobsessão, assim como nos mais variados processos cirúrgicos que ocorrem durante uma sessão desta terapia de cura, que é o tratamento espiritual, tá? Então, o azul índigo, por exemplo, ele é utilizado, gente, como anestésico. Então, ele paralisa as sensações, ele faz com que a pessoa se acalme, e naquele momento, o plano espiritual associado ao mundo material, a gente doando nosso conhecimento, nosso ectoplasma, a gente consegue ali acessar um espírito, até um encarnado que também está desdobrado, a fazer o quê? Um tratamento. Então ele vai passar por uma cirurgia
de uma maneira possível, indolor, e o tratamento será eficaz. Então vamos lá. Olha aqui, ó, como empregar estas cores, tá? No tratamento espiritual. Médiuns e doutrinadores se utilizam mentalmente da irradiação, ou seja, das vibrações das cores que são transmitidas aos assistidos, a visualização mental da cor. Então, vou transmitir? Vou mentalmente, tá? A gente sabe que existem terapias que utilizam o ferramenta de doação das cores pelos chakras. Então, vai lá, imposta as mãos. O passe terapia, por exemplo, ele é utilizado através do nosso chakra das mãos, tá? Movimentando naturalmente todos os nossos chakras correspondentes, que são os nossos canais de contato com o plano físico e o plano invisível. E é naquele momento a gente está fazendo essa doação. E pode ser apenas mental, como a gente está vendo. Portanto, ela é transmitida tanto a encarnados quanto desencarnados. Nas câmaras de desobsessão, empregamos mais comumente para os desencarnados, e nas câmaras de energização, passe terapia, nós comumente aplicamos aos encarnados, muito embora todos os desencarnados que nos acompanham também recebam o benefício do passe terapia, tá certo? Vamos lá. Cores, irradiações, percepções iguais e diferentes. Durante o tratamento espiritual, nem todos os médiuns observam as mesmas cores. Isso é fundamental. É só para as cores que a gente percebe isso? De jeito nenhum. Cada médium, ele tem uma desenvoltura, uma habilidade, ou seja, ele acessa mais facilmente determinada frequência vibratória. Então pode ser que numa reunião mediúnica, um médium desdobrado, ele veja um determinado aspecto, mas outro médium que igualmente está no mesmo lugar desdobrado, não consiga visualizar, porque ele não está conectado com aquela frequência vibratória que o médium A se conectou. Mas para ter uma visão holística, ou seja, do todo, é utilizado o quê? Médiuns de diferentes aptidões. Então, aquele médium B vai ver outra frequência vibratória. E com isso nós vamos associando o tratamento de uma maneira mais profunda e eficaz. Porque não adianta eu ver só um lado do problema, uma questão que está envolvendo aquele assistido. Eu preciso saber mais profundamente, nós somos extremamente complexos. Nós trazemos muitos registros das nossas vidas pretéritas, daquilo que nós um dia acreditamos porque nos contaram, que são as chamadas nossas crenças, que podem ser crenças limitantes ou crenças potencializantes. O fato é que tudo fica gravado em nós. E aí os médiuns, nas suas diferentes aptidões, terão a oportunidade de visualizar aquilo que é a sua contribuição. Gente, olha a importância da nossa assiduidade, do nosso comprometimento com o trabalho assumido. Porque nós somos diferentes uns dos outros. E a espiritualidade aproveita aquilo que temos de melhor. Então, às vezes, é programado semanas antes para trazerem um espírito para o seu desabrochar, para o seu despertar espiritual. E aí eles estão contando, com o médium A vai mostrar e perceber tal coisa e vai doar de si mesmo o ectoplasma em tantos hertz. O médium B, por sua vez, vai chegar e vai, com a sua potencialidade, trabalhar esse outro campo, porque assim ele consegue com que esse primeiro limpo, a vibração continue elevada e seja fixada. O médium C, por sua vez, com a sua amorosidade, ele vai trabalhar o envolvimento para a proteção.
O médio de sustentação, que acha que não está fazendo nada na reunião, está captando, não é só dali do ambiente, é do universo, do reino mineral, vegetal, animal, de tudo, para doar o fluido que os médiuns precisarão manipular com a espiritualidade para levar o benefício. E o doutrinador, com a sua capacidade de intuitiva ou até de vidência às vezes, ele vai conseguir dirigir um grupo harmônico, comprometido com o trabalho. Então só conhecimento não basta. Nós temos que desenvolver em nós o comprometimento com a tarefa que assumimos. Porque quando nós assumimos uma tarefa, um dever, nós estamos ali corresponsáveis por tudo que acontece. E o atendimento, gente, ele não é um só, mas eram só 2 pessoas que iam ser atendidas. Ai, que fofo! Nós não temos nem ideia de milhares de espíritos que são trazidos nas mesmas condições, que se beneficiam daquele único atendimento. Então eu atendo visivelmente para o mundo do encarnado. Mas a espiritualidade trouxe falanges inteiras. Ou a gente está achando que nós estamos sentadinhos aqui só nesse número de pessoas. Existem muitos espíritos que foram trazidos junto conosco. Ao mesmo tempo que nós chegamos aqui, a espiritualidade trouxe vários irmãozinhos que pudessem despertar para uma nova consciência. E eles vão se beneficiar quanto mais estivermos colocados no aqui e agora, prestando atenção, irmanando as vibrações conforme vamos aprendendo. É aí que entra a nossa contribuição para um mundo melhor. É contribuindo com o mundo material e o plano espiritual, porque nós já temos o conhecimento desta coexistência, dessa coabitação. Nós sabemos que influenciamos e somos influenciados. É aí que Jesus dizia, né? A muito será pedido, para quem muito foi dado. Tenha o conhecimento, aproveite, utilize, não guarde, não retenha, porque a água parada, ela apodrece. Então aí começam a surgir os nossos desequilíbrios, que começa numa pequena tristeza, num pequeno desestímulo, numa falta de vontade qualquer. E a gente vai o quê? Desenvolvendo repetidas vezes estas vibrações. Então quando algo já chega no corpo físico, é porque a gente já recebeu vários toques, várias informações de hello, o que você está pensando, como você gostaria de fazer para poder modificar um pouquinho essa trajetória. Mas a gente o quê? Se faz de desentendido. Não é comigo. E segue. Então, a nossa atenção, ela é importantíssima para que a gente tenha mais consciência no que fazer, como fazer, e a gente consegue fazer isso através do novo conhecimento ou do conhecimento que aprendemos há muito. Então vamos lá. Vou passar aqui, olha. Não se preocupem com essas cores, porque vocês terão esses manuais. O vermelho, ativador da circulação, do sistema nervoso, e é utilizado, né, com esses cuidados. Rosa forte, age como desobstruidor e cauterizador. Rosa, ativador, acelerador e eliminador de impurezas do sangue. Laranja, higienizador e eliminador de gorduras em áreas localizadas. Amarelo forte, fortificante do corpo, age em tecidos internos. Amarelo apenas, reativador, desintegrador de cálculos, purificador do sistema urinário e útil para a pele. Gente, olha, nós vamos perceber que existem verde forte, vamos lá, ó, várias cores, ou seja, para cada uma a sua utilidade. Então, o verde forte, anti-infeccioso, o verde limão, energia de limpeza, purificação. Azul forte,
lubrificante das juntas, das articulações. O azul claro, ele é sedativo. O índigo é anestésico, coagulante. Violeta, sedativo dos nervos motores e sistema linfático e cauterizador das infecções e inflamações, tá? E dentre outros benefícios. Aí a gente vai olhar assim, olha, a palma da mão. Como a gente já tinha mencionado aqui. Nós sabemos que nós temos portais de entrada e saída no nosso corpo todo. E a palma da nossa mão tem um chakra bastante significativo. Então, vamos lá, eu vou convocá-los nesse momento a fazer uma experiência comigo de campo vibratório. Vamos trabalhar esfregando as mãos, todo mundo esfregando a mão. Nós vamos perceber agora, fazendo mãos em concha, uma de frente para a outra, com leves movimentos, olha lá, não precisa ser tão rápido e nem parado. Nós vamos começar a perceber que dá a impressão de uma bola aqui dentro, olha. Conforme a gente vai fazendo, né? Quanto mais desenvolvido a gente estiver nesse aspecto, dedos fechados para concentrar, ó. Unem os dedos porque concentra energia, tá? Vocês estão sentindo? Isso aqui, gente, é o poder da doação do que nós chamamos de energia. E aí nós utilizamos a ferramenta dos chakras quando nós estamos impostando as nossas mãos para a doação dos chakras ou quando nós estamos deixando as nossas mãos espalmadas para cima em sentido de recepção, de receber. Não significa que eu tenho exatamente que estar aqui para receber. Eu posso estar com as mãos repousadas no meu colo. Mas o médium, ele sempre vai trabalhar na doação. Então, ele é um agente receptor e doador. E aí, se eu tenho esta consciência, o que eu vou fazer com esta consciência? Significa que as cores que aqui serão vibrantes, que eu doarei, elas estarão diretamente ligadas ao meu preparo. Significa que não basta a espiritualidade estar presente. Não basta eu me conectar, vou ali, dou o passe e estou lá. Mas meu Deus do céu, mas a hora que eu sair daqui, nossa! Né? Eu sou um filtro. Eu sou um filtro. Alguém já coou café numa meia usada do maridão? Não, claro que não. Porque o café, ele tem que estar cheiroso, gostoso, puro. Nós somos esse coador. Nós somos um filtro. Então, no mínimo, nos prepararmos para qualquer tarefa, não é só a hora que vem para o centro. Uma vez por semana eu vou ao centro, uma vez por semana eu vibro positivo. Hello! Não, né? A gente tem que vibrar positivo em qualquer circunstância. E às vezes a vida nos traz conteúdos muito dolorosos, é verdade? É fato. Porque ainda estamos nesse patamar da espiritualidade. A gente não virou anjo. Nós não somos avatares. Nós somos humanos. E como humanos temos que viver a nossa humanidade. Mas nem por isso nos entregarmos sem fazer algo a nosso favor e a favor de todo o ambiente da Terra. Então, no mínimo, vamos procurar fazer uma vibração positiva através das cores a partir de agora. E eu vou mostrar para vocês aqui um quadrinho, rapidamente, para a gente passar por outro assunto. Olha lá. As cores, elas estão aqui, né? Ó, índigo, carmim, mobilização, instantânea. Então, eu não sei exatamente o que eu vou usar, eu vou lá e pego. Olho ali no muralzinho, pergunto para o doutrinador ou para um outro médium, você está enxergando alguma cor? A espiritualidade pediu algo específico? Às vezes a espiritualidade já está lá, ó, a pessoa já está vendo, olha, nesse momento
Eu estou vendo que esta pessoa ela está vinculada a outra por uma questão de uma desavença do pretérito. E que a espiritualidade, aproveitando o nosso ectoplasma, que já está aqui, a serviço e contribuição do outro, se transformou numa luz prata e azul e está sutilmente, com muita amorosidade, rompendo esses laços de desafeto para transformar mais tarde, após o tratamento destas criaturas, em laços fraternos de amor. Então, muitas vezes, o médium, ao invés dele já dar o primeiro passo, que é maravilhoso a gente ter o conhecimento, porque a gente tira, né, mais uma sobrecarga para a espiritualidade, mas às vezes a espiritualidade, por ser muito ágil, muito rápida no atendimento, ela já começa o trabalho e os médiuns vão relatando e aprendendo aquilo que ainda não sabem. Olha que bacana, eu preciso romper uma barreira de amarras através do azul e do prata. E a espiritualidade hoje me ensinou mais uma coisa. Vai lá e anota. Todas as vezes que tiver completamente desequilibrado o ambiente ou uma pessoa, peça mentalmente que o prata e o azul cortem essas amarras, mas sempre de maneira amorosa. Porque nós não temos e nem somos ninguém para julgar. Nós não sabemos as implicações. Então não vem lá, oi, corta logo com prata e azul, criatura, vai embora. Não é assim que a gente faz, não é? Então a amorosidade acima de tudo. Se precisar, olha, trabalha no cardíaco, o amor. Peça para que você fique isentado dos julgamentos, porque o julgamento, gente, nos condena. Apontamos um dedo para o outro, 3 dedos estão sempre para nós. Então vamos nos desvincular através de uma consciência renovada, cada dia mais, para sermos melhores servidores do Cristo. Nós vamos passar para o próximo assunto. Como é que eu faço agora para ver aqui? Porque agora eu tenho que ver onde está o arquivo. Eu já tinha. Você pôs para mim? Então vai lá. Exato. Isso. Micro-organizadores florais, mais conhecido como MOF, para facilitar, né? A gente vai falar micro-organizador floral, MOF. Aplica um MOF. O que é esse MOF? É um complemento terapêutico que a gente pode utilizar, que, se vocês forem observar, são folhas, pequenas flores, tá? Que são utilizadas, e nós chamamos isso, gente, de chip do bem. Por quê? Porque aqueles que já estão habituados, né, no trabalho mediúnico, têm o conhecimento que alguns dos irmãos assistidos que encontram-se doentes ou perturbados mentalmente, ou a um desequilíbrio qualquer. Às vezes o médium ali naquele momento que ele está fazendo um mapeamento, um olha a parte da frente, outro na lateral, o outro nas costas, um em cima, outro... Nós vamos visualizando e fazendo um mapeamento da energia daquele irmão. E às vezes a gente vê alguns objetos não identificados, mas que estão ali vibrando, que muitas vezes são gravações, né? Luísa, vai lá, briga com fulano. Luísa, olha, mete o pé na jaca, querida. Por quê? Porque ele quer que eu erre. Eu sou inimiga, prejudiquei, fiz tanta coisa, né, que não devia ter feito para aquele espírito. Ele e eu ainda não entramos naquela aura fluídica do perdão, do amor incondicional. Então a gente vai trocando de roupagem. Uma hora eu venho como inimiga, né, algoz. Coloco ele subjugado como minha vítima, na falta de perdão. Opa, vamos trocar de roupa, Luiz, agora quem vai ser seu algoz sou eu, e você vai ser a minha vítima. E a gente vai entrando nessa batalha acirrada, encarnações, por falta de consciência, por falta de despertar de uma nova consciência.
E aí, às vezes, esse espírito que está com uma raiva ali, às vezes não é uma raivinha só, é uma raivona imensa. Ele fica tão movido pela sua raiva, porque ele olha apenas para a sua dor, se sente vítima, porque ele não tem acesso às informações das vidas pretéritas, também do que ele já fez, então ele julga. Luísa, você não serve para nada, você vai ver o que eu vou fazer, vou te acabar. Aí o que ele faz? Ele não tem o conhecimento, as técnicas. Aqui no planeta Terra a gente não procura, eu preciso curar do meu corpo, eu vou ao médico. Eu preciso tratar o meu dente, eu vou ao dentista. Eu quero construir, eu vou atrás de um engenheiro, de um arquiteto. No plano espiritual é assim também. Então eles põem placa lá, contrata-se analista de sistemas, alguém da robótica para fazer implantes perturbadores na fofa da Luísa. Porque eu não quero que ela se saia bem nessa encarnação, porque ela me prejudicou. E vai lá e chip do mal, chip perturbador, chip da desistência. E a gente está ali que nem um robozinho, ó. Por quê? Porque a gente deixa a vida levar, né? A lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não paro para prestar atenção em mim. Eu não paro para fazer as minhas escolhas. E eu entro naquela roda viva da vida. Quando eu vejo o dia acabou, a semana acabou, o mês acabou, o ano acabou. E eu não fiz a minha proposta. Aquilo que eu falava que queria tanto. E nesse momento o que eu faço? Entre um desequilíbrio e outro, a gente sabe que a nossa energia, ela fica vulnerável. E nessa vulnerabilidade eles vão lá e implantar uma ideia na nossa alma. E aquilo fica martelando. E eu não sei porquê, eu estou trabalhando ali que nem um robozinho, seguindo aquelas orientações por falta de consciência. Porque um dia eu permiti, através do meu desequilíbrio, que aquilo foi implantado. Por que que isso acontece? Porque somos falíveis. Então, quando nós estamos atendendo uma pessoa que nos procura no centro espírita, no mínimo, não é dó, hein, gente? Nós devemos ter compaixão. Porque a dó é um sentimento, ou dó, né? É um sentimento que faz com que a gente suba num pedestal e fala, ô dó, ou seja, eu sou super superior a você, que dó, que você é um coitadinho, não sabe nada. Então a gente tem que ter compaixão. A compaixão nos nivela de igual para igual. Ou seja, você está nessa condição, eu compreendo a sua dor, muito embora às vezes eu não tenha passado por ela, e eu estou aqui, isenta de julgamento, isenta de qualquer outra coisa, para contribuir para dias melhores. E aí entra essa magnífica tarefa da espiritualidade. E a gente vai perceber que isso existe e que foi permitido a alguns médiuns perceberem que a espiritualidade chegava com microflorzinhas, lindas e delicadas florzinhas, e instalavam nos assistidos desencarnados e assistidos encarnados. E aí foi perguntado para a espiritualidade, que são essas microflorzinhas? E aí foi dito que eram medicamentos de cura através da natureza, onde cada florzinha dessa, cada folhinha, traz em si a sua própria vibração. Então, assim como nós falamos, vamos emanar uma luz cor-de-rosa e a gente inunda o ambiente de cor-de-rosa. Quando nós falamos em micro-organizador floral, a gente tem essa ferramenta de depositar ali naquele ser esta informação. Então vamos lá, a primeira, uma antifumo. A pessoa é tabagista, não consegue se desvencilhar, que não está prejudicando a saúde, e ela deseja ser ajudada. Então vai ser implantado esse chip do bem, microorganizador floral antifumo. Aí depois vem equilíbrio das emoções. Gente, esse é um coringa, tá? E nós temos um outro coringa aí, que é um chip em branco. Por quê? Porque a tabela dos microorganizadores, ela é finita, limitada.
E às vezes nós temos um caso em concreto que não está nessa lista. Então, para a coluna vertebral, para a memória, para a degradação simbiótica, para o estômago, para a ausência de memória, para a depressão. Olha que coisa magnífica. Aí o que a gente faz nesse momento? Eu estou perdida, gente, eu não sei exatamente qual chip eu vou colocar, mas essa pessoa precisa, a gente sente que ela merece, então tá, vai lá, pega o chip das emoções, para que a emoção fique equilibrada. Olha que coisinha mais linda! Equilibrar a emoção daquele que está passando por um problema, ou está perturbando, ou está sendo perturbado, porque isso denota, de qualquer maneira, desequilíbrio. Toda desordem vem de um desequilíbrio. Então, usa e abusa do MOF das emoções. E, havendo um problema específico, que a pessoa às vezes chega ali, olha, eu trouxe aqui para a gente tratar hoje, a pessoa tal, ela está com um problema, ninguém consegue fazer diagnóstico, ou se fez o diagnóstico, o tratamento não faz efeito, tem alguma barreira, não tem, gente? Então, o que a gente vai fazer? Chip em branco. Quem é que vai trazer o micro-organizador floral correspondente? A espiritualidade. A gente pega o chip e solicita a grandeza dessas almas para que elas contribuam com o conhecimento que elas possuem de fazer a impressão daquele micro-organizador floral correspondente à necessidade do outro. E aí depois faz o procedimento de colocação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, que nós temos mais alguns minutinhos ainda, né? Olha, micro-organizadores florais são equipamentos, chips, aparelhos com forma de flores, auxiliares de cura criados no mundo superior. Então isso não é achismo, não é criação do nosso planeta Terra dos encarnados. São considerados agentes curadores colocados sobre o corpo astral ou corpo etérico por mãos caridosas, somando a energia animal do médium, né? Que a gente sabe que só o encarnado possui a energia animal, a gente também chama de fluido vital, de ectoplasma, é o que nós possuímos que o desencarnado não possui, por isso que ele necessita coletar da natureza, coletar dos nossos corpos aquilo que ele vai utilizar como ferramenta de tratamento. E vai lá a energia espiritual. E condensa, manipulando tudo isso, vai lá, condensa, transforma nesses aparelhinhos que nós tanto precisamos, tá certo? E aí eles vão permanecer o quê? Nestas vibrações positivas. Fala, gente, mas eu coloquei um chipzinho ali num atendimento tal da pessoa, quantos dias eu devo deixar aquilo lá vibrando, hein, aquele MOF? Não nos preocupemos. Primeiro, não temos esse conhecimento, não sabemos como aquele organismo, né, perispiritual e até físico, através das emoções, funciona, nós não sabemos. Existem pessoas que são tão receptivas ao tratamento que no mesmo instante que esse chip é implantado, ela absorve aquele conteúdo e ela tem uma melhora instantânea. Existem outros que a raiz do problema é tão profunda e ela tem uma dificuldade que ele vai levar dias para começar o quê? A funcionar, que são as emissões das ondas eletromagnéticas informativas que vão penetrar aquele corpo, primeiro o corpo perispiritual para transferir para o físico e emocional, e a pessoa vai começar a ter uma melhora posterior. E tem os absolutamente resistentes. Você coloca o chip e ele joga o chip fora. Não está pronto ainda, só isso, gente. Não cabe a gente falar, credo, não ajuda mais. Horroroso. No que ajuda, se vira. Não, né? Não está preparado. Não está preparado. Então, quando a gente, até para ajudar, até para contribuir,
nós temos que pedir para a espiritualidade, na sua sabedoria, que a gente doe na medida em que a pessoa possa administrar. Vocês sabem por que isso, gente? Porque quando a gente faz uma grande doação e o espírito se sente menor do que aquela doação, ele fala: eu nunca vou conseguir devolver na mesma medida. Então não é só uma questão de humilhação, é uma questão de afastamento. A pessoa se afasta. Alguém aqui já viu um assistido chegar na casa e começar a reclamar? Não, porque olha, eu gosto muito daqui, mas... e desce a lenha. Ou porque a água não estava gelada, ou porque quem entregou a fichinha quase mordeu ele porque foi mal educado. Nossa, né? Essas pessoas estão aqui para colaborar, mas fizeram isso e faz ali o roteiro. Por que é que elas estão fazendo? Porque elas são do mal? Não, gente. É porque intimamente, nas suas frequências vibratórias, elas estão se sentindo em débito e elas acham que elas não vão poder retribuir. Então elas agridem para que elas se sintam um pouquinho mais pacificadas. É inconsciente. Não é o que nós devemos ser, mas é um processo espiritual que um dia nós vamos melhorar. É igual essas casas que doam cestas básicas, tratamentos de saúde. A gente vê muito isso. As pessoas recebem a cesta básica de grátis, né? A senhora, de grátis. E reclamam, abre a cesta básica e compara com a do outro. E fala: nossa, resolveram dar pó de café, mas deram pó de café para mim, mais ou menos. Olha o dele, que chique. O que tem ali por trás? Uma dor. Eu não pude comprar a minha cesta básica. Eu estou dependendo do outro. Então é aquilo que a gente chama, às vezes, de um sentimento de falta de dignidade. Então, quem somos nós para julgar? O que nós vamos fazer com o aprendizado de hoje? Cor. Nós vamos usar as cores. Se precisar, vamos fazer uma limpeza com verde-limão efervescente, limpando sentimentos, formas, pensamentos, emanações deletérias. Vamos acalmar aquele irmão e levar um azul e depois um rosa da amorosidade, para que ele compreenda que não há desmérito nenhum em precisar de ajuda, que é o maior exercício que nos oferecem para a humildade. Quantas vezes a vida vem, pá, dá uma lambada para a gente entender que a gente não é onipotente, a gente não é o tal do onipresente e que às vezes, ainda que na velhice, nós precisamos nos envergar e pedir ajuda. Porque o orgulho da juventude, o orgulho da fase madura, onde nós estamos extremamente produtivos e não dependemos de ninguém, nos coloca num patamar de inflexibilidade, quando o assunto é: eu preciso aprender a receber. Eu preciso aprender a abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade e receber. Se eu estou numa casa espírita e eu contribuo com o trabalho, às vezes eu adoeço para que eu também me sente na posição do que vai receber, para que eu saiba que somos iguais e que não há nada de errado em termos esta consciência, em trazermos para as nossas vidas a humildade da alma. Então eu vou convidá-los a fechar os olhos e juntos nós vamos aproveitar o conhecimento de hoje para colocarmos em prática aqui e agora com essa magnífica expressão. Inspirando e expirando, nos colocando de uma maneira bem confortável, bem relaxada. Vamos procurar inspirar pelas narinas
e com a boca entreaberta expirarmos, para que a nossa alma se expanda, se expanda, se expanda, visualizando do alto uma chuva crística com as doces vibrações de Jesus, luz branca resplandecente que traz em si todo o espectro de luz solar. Essas gotículas penetram o topo da nossa cabeça, vai tocando o nosso pescoço, os nossos ombros, braços, antebraços e mãos, o nosso tórax, nosso quadril, pernas, pés. E ao longe, visualizamos uma estrela de primeira grandeza, fulgurante, irmanando luz de todas as cores, em seus mais variados matizes. E de braços abertos, nós começamos a receber estes benefícios revigorantes, transmutando assim as nossas percepções, criando novos caminhos e vendo novas possibilidades. Com muita gratidão, fazemos uma reverência, mentalmente envergando o nosso corpo em sentido de prece, de gratidão a esta força generosa que se aproxima, e ao levantarmos os nossos olhos, nos deparamos com Jesus. E Jesus, neste momento, mais em forma de luz do que em forma humana, nos diz: meu irmão, sou contigo. Basta vibrar o amor, a paz, a luz, que eu aqui estarei. Deixe-me entrar em tua vida e seguir com os teus passos nestas pegadas que um dia o Pai me oportunizou quando passei pela terra. Irmão, sê comigo, para que lado a lado possamos caminhar em passos mais acertados, em caminhos mais luminosos e generosos. Mas não se ocupe de fazê-lo tudo de uma só vez. Cada dia, cada amanhecer, dê um passo, apenas um passo, e os outros virão. Meu irmão, comece os seus sentimentos através, nem que seja um foco de pequena luz, como um pirilampo, diminuindo na alma torva de alguém que está na escuridão. Sê comigo, meu irmão, agora e sempre. Sê comigo, que assim seja. Retornando para a observação e consciência dos nossos corpos, absorvendo todo o arco-íris na nossa memória, nas nossas vibrações, para a partir de hoje, com mais consciência, podermos contribuir
para uma vida melhor. Que assim seja. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada.